O Flamengo, eu olho pro Andrade, eu falo, não é possível que os caras estão falando do Andrade desse jeito. Ele foi ídolo, ele tem 4 títulos brasileiros como jogador pelo Flamengo, né? Fez parte daquele time histórico do Zico, Andrade e tal. Foi campeão brasileiro, ó, 3 meses atrás, dirigindo esse mesmo time do Flamengo. Não é cruel demais, Mário? É cruel, mas eu posso citar até um caso que eu vivenciei dentro do Grêmio como diretor. Foi criado a campanha do sócio-torcedor no Grêmio pelo presidente Paulo Odoni na época. E eu, como diretor, sugeri o nome do Hugo de Leão, que foi um dos maiores ídolos da história do Grêmio. Ganhou tudo, Libertadores, Campeonato. Tem aquela foto histórica dele levantando a taça da Libertadores com sangue no rosto, né? Então, a figura dele é simbólica, era simbólica e continua sendo na história do clube. E aí eu trouxe o De Leon, e o De Leon chegou achando que, pelo fato dele ter sido o ídolo, história que ele tinha, que ia ser tudo maravilhoso. E os resultados não aconteceram, o Grêmio estava se reestruturando, sem dinheiro, a gente tentando fazer um time remendado para jogar o campeonato estadual. E começaram a acontecer os reveses, né? O time perdendo, e aí a torcida começou a chamar o De Leon de burro todo jogo, e o abatimento dele foi terrível. Ele entrou em depressão, e eu tive a oportunidade de chegar a chamar ele. Eu fui encarregado de demiti-lo. Eu, amigo pessoal dele, irmão dele, como diretor, tive que demiti-lo. E eu vi que ele estava arrasado. E eu expliquei o seguinte para ele, falei, olha, Leão, você não é o primeiro que acontece isso. Eu vi o Júnior, que foi o segundo maior ídolo do melhor time que o Flamengo teve em sua história, que o primeiro foi o Zico, o Júnior foi o segundo. Quando técnico, ele quase foi agredido pela torcida, teve o carro quase que destruído pela torcida. Então isso que está acontecendo com você é mais um caso. Se você não se conscientizar na sua carreira de técnico, que a tua história de como jogador não tem nada a ver com a tua carreira de técnico, você vai sofrer demais. Então o que está acontecendo isso com o Cuca, no mínimo foi ingratidão, né? Ingratidão. Ingratidão. Mas é uma cultura nossa. Só nossa. Só nossa. E que a gente tem que aprender a conviver com ela. Não, e essa coisa da gente não respeitar o ídolo quando ele volta com uma outra camisa, né? Ontem o Silas, por exemplo, também sofreu barbaridades lá com a torcida do Avaí, com tudo que ele fez no Avaí no ano passado. Justamente. E recentemente a gente viu os exemplos na Copa dos Campeões da Europa, quando o Beckham foi jogar com o Milan contra o Manchester United, a torcida aplaudiu em pé. Recentemente o Henry foi jogar com o Barcelona lá na Inglaterra, a torcida também levantou para aplaudir lá no estádio do Arsenal e tal. E eu não entendo, né? Eu confesso que vocês não ficam chateados, Fernandinho, porque me parece muito maltratado o ídolo, né? Quando ele sai e volta, né? A cultura tinha que ser outra, como disse o Mário, né? Ah, verdade, verdade. Principalmente depois de que a gente vê lá fora do Brasil, né? Igual o caso que você citou, eu vi quando, em relação ao Henry, quando voltou a jogar contra o Arsenal, o que a torcida fez. Então é algo assim maravilhoso que teria que ser feito aqui no Brasil. Infelizmente a cultura aqui é bem diferente e o jogador, claro, fica um pouco chateado com essa situação. Eu não sei o que o Mário Sérgio pensa, mas eu tenho uma ideia, pode até parecer um pouco exagerada, mas se eu fosse técnico, depois de uma grande conquista, eu dizia, olha, gostei muito, até logo, passe bem, eu vou embora. Imagine se o Andrade tivesse ido embora depois de ter conquistado o título carioca, o título brasileiro. Até hoje, muita gente, está vendo? Se tivesse o Andrade aí, era diferente. Então, quer dizer, se antecipar, porque ninguém fica no topo sempre. Eu faço sempre o exemplo do Ferguson, nos primeiros 4 anos ele não ganhou absolutamente nada. E está lá 22. Está quase 25 anos. Quase 25. Compensação, já ganhou a Copa dos Campeões da Europa várias vezes, Campeonato Inglês várias vezes. Então, no Brasil, se você vai embora depois de uma grande conquista, você sempre vai ser lembrado com carinho, com admiração, com aquela ideia, se ele tivesse aqui. Se você espera a curva descendente, é um burro também, ganhou aquilo por acaso. E na verdade eu acho que isso passa um pouco, e aqui sem nenhum desrespeito aos técnicos, pela hipervalorização que a gente dá a eles, né? Quer dizer, nem ele é o gênio todo quando ganha, nem ele é o idiota completo quando perde, né? Quer dizer, eu nem acho que o Andrade tenha sido o grande gênio que transformou o Flamengo campeão brasileiro do ano passado, mas ele também não é o idiota que não consegue fazer o Flamengo jogar agora, entendeu? Acho que a gente não pode ir para os extremos, né, Mário? Eu só acho injusto uma coisa nisso tudo. É que, como você disse, há uma supervalorização do técnico, sem dúvida alguma existe, mesmo até porque os salários mostram isso, né? Eu digo o pessoal de ponta, né? Mas, é a profissão de risco. É a profissão de risco.
Mas eu acho que essa questão de se jogar em cima do técnico, toda a responsabilidade, você tira do jogador. Eu não sou saudosista, sempre faço questão de ressaltar isso. Eu acho que o futebol da minha época foi o futebol da minha época, o futebol hoje é outro futebol. Mas na minha época, o técnico não era tão valorizado assim. Você via um técnico, raramente era demitido, ficava 5, 6 anos no clube. Porque o jogador segurava. O jogador segurava. Hoje o jogador não segura. No momento em que ele vê as baterias voltadas para o técnico, ele recolhe. Ele não sai para o embate e se coloca junto com o técnico. Então, fica uma situação muito cômoda para o jogador. Eu digo sempre o seguinte, não existe nenhum técnico no mundo que ganhe jogo sozinho. Quem ganha jogo é jogador. Técnico, na maioria das vezes, até perde jogos, por escalar mal, por definir uma tática precipitada. Agora, o jogador tem que ser cobrado. E o jogador não é cobrado pela imprensa, só o técnico é cobrado pela imprensa. Quem foi muito legal e defendeu o treinador e deu a cara a tapa foi o Fred, em relação ao Cuca depois do jogo da Portuguesa. Verdade. Mas é um. Não, e eu concordo com o que você está dizendo, principalmente quando se trata de Flamengo. Não vou analisar a questão ídolo, treinador, porque acho que o Mário sintetizou muito bem. Mas o problema do Flamengo não é bola. O problema do Flamengo é comportamento. É o seu Adriano resolver treinar e jogar. É o seu Petkovic parar de arrumar encrenca fora de campo e começar a treinar e jogar. Então o problema, bola, se você pegar o time do Flamengo, o conjunto do Flamengo, o Flamengo tem time para ser campeão da Copa Libertadores, como foi campeão brasileiro. Tem deficiências atrás. Eu acho que a defesa do Flamengo ainda não se acertou. Agora, os ídolos, que são a referência, que nesse momento de pressão poderiam vir e dar conta do recado e falar, dá a bola em mim. O problema não é com o Andrade, não, o problema é nosso. Esses caras estão mais preocupados com eles mesmos do que com a campanha do Flamengo na Libertadores. Nós vamos mostrar os melhores momentos do jogo e, Fernandinho, e o Caio, evidentemente, que trabalhou no jogo ontem, acompanhou a vitória do São Paulo, o Karsug também, o Mário, enfim, para que a gente possa analisar essa vitória do São Paulo. E eu vi muita gente ontem, Caio, falando do trauma, né? O São Paulo tinha sido eliminado do Campeonato Paulista e jogava uma partida decisiva e foi cobrado pela torcida, que até me surpreendeu o público, né? Mais de 50 mil pessoas. Tudo bem, o torcedor do São Paulo gosta de Libertadores, aquela coisa toda, mas eram mais de 50 mil pessoas para esse jogo. Não, belo público e esse trauma não aconteceu. O que aconteceu é que, em função da derrota e a forma como ela foi diante do Santos, o São Paulo ontem foi diferente. São Paulo, desde o primeiro minuto, entrou para jogar uma decisão como deve ser uma Libertadores. Marcou a saída de bola, teve raça, pegou forte no meio de campo. Eu concordo com o Mário e com o que o Fernandinho disse. Eu acho que o São Paulo sofreu muito pela qualidade do adversário, mas o São Paulo fez uma partida muito boa. São Paulo que jogou um pouquinho diferente ontem, né? Porque o Washington, que teve aquele problema no final de semana com o Ricardo Gomes, cobrou o fato de ter ficado no banco e não sei o quê. Também ficou no banco ontem, foi multado e ficou no banco ontem na primeira parte do jogo. E o São Paulo jogou com o Dagoberto, Marlos e o Fernandinho, praticamente com um tridente ofensivo ali. E aí, Mário, como é que você encarou essa apresentação do São Paulo? Você também entendeu que o time do São Paulo jogou mais mordendo e tal? Eu acompanho, inclusive, a transmissão, eu vi os comentários do Caio. Caio, tá bem de comentarista? Tá bem, né? Me surpreendeu. Mas o São Paulo jogou uma partida normal. Eu acho que o Ricardo amou muito bem o time. Quando você tira a referência, ou seja, um homem enfiado, você cria dificuldade para os zagueiros. É mais um time quando vem com uma proposta de se defender, como é o caso do Once Caldas. Então, com 3 homens na frente que são rápidos e que trocam constantemente de posição, você cria dificuldade para o sistema de marcação defensiva do adversário. Eu acho que a escalação dele foi perfeita. E eu acho que é um homem de presença na área, é referência, ele pode ser usado sim, pode até entrar como titular no momento adequado. O de ontem não era adequado para ele. Como é que funcionou, Fernandinho? Você que começou arrasando, fazendo 4 gols num jogo só, depois os gols andaram rareando, até porque você não jogou tanto assim, né? Mas ontem o gol voltou e num momento importante para o São Paulo. Como é que funcionou os baixinhos velozes ali do São Paulo? Milton, a gente perde um pouco, sem o Washington, a gente perde um pouco da referência, né? Mas o treinador costuma pedir que quando jogar eu, Dagoberto, o Marlos, quando um estiver do lado, o outro tem que centralizar para que a dificuldade sem a referência venha a ser menor. Alguém tem que ocupar aquele espaço ali. Alguém tem que ocupar aquele espaço até para não dar facilidade para a zaga adversária. Mas o São Paulo se comportou muito bem, sim, cara. Como o Caio falou, o Once Caldas é um time muito bom, teve bastante personalidade para jogar. O importante é que conseguimos a vitória e sair em primeiro do grupo.